Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu de novo aqui! Bom, antes da gente começar as histórias de hoje, não se esquece de se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha, tá bom? Bom, vocês perceberam que eu disse histórias, não é mesmo? Por que será que eu falei isso? Porque hoje a gente vai fazer uma revisão de todas as histórias que a gente viu até a semana passada. Só que é muita história e são muitos nomes, não é mesmo? E pra isso, que eu não tenho uma memória muito boa, sou bem esquecida, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Porque vocês são muito inteligentes, têm uma memória assim incrível, ok? Quase derrubou o negócio aqui agora, hein? Vamos lá. A primeira história que a gente aprendeu desse livro agora, não sei se vocês lembram, mas é de um cara muito corajoso. E o nome dele começa com J. Você já sabe quem é? Vou dar uma dica. Uma das maiores histórias dele, assim, ele ajudou muito o povo de Deus a conquistar as terras de Canaã, que era a terra prometida. Mas tem uma história, uma das histórias da vida dele que é muito conhecida, tem até música disso. Que ele e o povo tocaram umas trombetas assim, ó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Presta atenção, né? Super desafinada, não tem problema. Então era Josué, muito bem. Bom, Josué ajudou o povo de Deus a conquistar a terra prometida, que era Canaã. Enquanto Josué estava vivo, claro que eles conquistaram muitas vitórias, aí, ganharam muitas guerras, mas depois que Josué faleceu, o povo começou a ter umas falhas na memória, sabe? E aí eles começaram a desobedecer a Deus de novo. E aí tinha um povo que fazia parte ali de Canaã, que quem nasce em Canaã é cananeu, muito bem. Os cananeus, eles eram vizinhos dos israelitas e eles adoravam um deus falso, era uma estátua. E eles tinham um nome, esse nome desse deus era Baal, esse aqui vai ser o nosso Baal. Mas eu acho que o Baal não era tão bonitinho assim, viu gente? Não era. E aí eles adoravam, falavam assim, ó, Deus Baal, e adoravam. Aí vocês não sabem o que aconteceu. Depois que Josué morreu, o povo de Deus acabou se esquecendo de adorar o único Deus verdadeiro que a gente conhece. Começaram a adorar o Baal. E aí, vocês sabem o que aconteceu? Deus permitiu que eles fossem muito maltratados pelos países vizinhos. Só que como Deus é um Deus muito bondoso e que ama muitas pessoas, ele viu que o povo dele estava sofrendo e ele resolveu dar mais uma chance. E aí, Deus escolheu uma mulher para direcionar aquele povo que tá tudo perdido adorando outro Deus. Vocês lembram qual era o nome dela? Lembra? Vou dar 3 segundos pra vocês, hein? 1, 2, 3. Quem falou Débora aí, hein? Acertou! Essa aqui vai ser a nossa Débora, que bonitinha, gente. Linda, né? Olha, dá o foco aqui, ó, que linda, né? Débora foi uma profetisa e juíza, que era líder do povo, né? E junto com Baraque, ele foi lutar junto com os cananeus. E Deus deu a vitória para o seu povo, porque ele tá sempre aqui para socorrer a gente. Só que aí, gente, vi uma coisa. Tava lá, tudo bem, numa boa. Adivinha o que aconteceu? O que o povo fez de novo? Você sabe o que ele fez de novo? Isso mesmo. Desobedeceram a Deus de novo e começaram a se afastar de Deus de novo. Alguém sabe por quanto tempo eles ficaram afastados e ficaram tendo inimigos, e os inimigos roubavam as plantações, e roubavam os gados. Eles tinham os povos de Deus tinham que viver escondidos. Vocês lembram por quantos anos?
Você acha que foram 2, 3, 5 ou 7? 7, muito bem. Mas daí Deus, que é o nosso Deus, que nunca nos abandona, Deus resolveu chamar mais uma pessoa que seria o libertador do seu povo. Alguém lembra o nome dele? Alguém lembra o nome dele? O nome dele é Gideão. Muito bem. Só que o Gideão, ele tava com muito medo de fazer aquela coisa que Deus tinha prometido, que era destruir a estátua de Baal. Deus tinha falado para Gideão, a missão dele era destruir a estátua do Baal, que não era tão bonitinha assim, certo? Eu acho que devia ser bem feia, bem esquisita. Mas enfim. Como o Gideão estava procurando sempre estar perto de Deus, Deus deu coragem para ele e ele conseguiu destruir a estátua de Baal. E Baal foi destruído. Não tem problema, né? Ele não fazia diferença nenhuma. Bom, e aí, depois disso, depois de destruir a estátua de Baal, Deus deu para Gideão uma outra missão muito difícil, que era vencer um exército gigante. Gideão estava com medo de novo. Mas Deus falou assim para Gideão que, olha, Gideão, não se preocupa não, que eu vou estar do seu lado. E confia em mim. Gideão e mais 30 homens armados. Sabe como... Gente, Deus é muito poderoso, né? Sabe qual que era as armas de Gideão e dos 300 homens? Eles estavam lá com umas trombetas, umas marretas. Isso aqui não faz barulho mais. Umas tochas de fogo e uns outros negócios aí. Tava com tudo isso assim, ó. E eles usaram essas armas pra destruir o grande exército. Vocês acreditam nisso? Muito louco, né? E adivinha o que aconteceu? Como Gideão era um homem que amava muito a Deus e sempre procurava estar perto de Deus o tempo todo, é claro que o resultado dessa guerra não poderia ser outro, né? Eles ganharam, hein? Ganharam disparado aí do povo que era inimigo. Bom, passado um tempo, vocês vão conhecer a história de outra pessoa aqui. Chegou um cara chamado... Não, espera um pouquinho que eu vou... Só um minuto, hein? Só um minuto que eu vou ter que me arrumar aqui pra vocês lembrarem quem é. Esse cara tinha um cabelão, hein? Ele tinha um cabelão. Era o segredo dele, era o cabelão. Vocês lembram quem era? Muito bem! Sansão! Sansão ele era um homem muito forte, muito robusto e tinha todo o cabelo. E ele amava muito a Deus. E Sansão foi escolhido também para ser um dos juízes do povo israelita, um dos líderes. E Deus deu para ele essa super força, né? Só força do Capitão América, do Homem de Ferro, sei lá, mais forte que o Hulk. Ok. Passado um tempo, Sansão conheceu... Espera só um minuto, gente. Uma mulher muito linda. Uma mulher maravilhosa, muito bonita, que atendia pelo nome de... Você sabe qual é o nome dela? A moça que Sansão se apaixonou perdidamente. O nome dela era... Ó, vocês têm que responder em 5 segundos, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Dalila. O nome dela era Dalila. E aí, a Dalila porque queria saber por que, da onde que vinha essa força do Sansão.
E o Sansão, todo derretido, apaixonado, acabou contando pra ela. Vocês lembram de onde que era a força que vinha do Sansão? Era dos cabelos dele. Aí uma bela noite, a Dalila foi lá e cortou o cabelo dele. Foi enganado. Vê se pode isso, gente. Que coisa, né? Aí depois Sansão ficaram zombando dele, maltrataram ele, falaram que ele não era mais nada disso. E aí um tempo depois Sansão ficou tão mal, tão triste, que ele falou assim: mas se possível eu consigo derrubar essas colunas desse templo. As pessoas começaram a rir e aí Sansão pegou a coluna lá do templo, começou a orar e pedindo perdão para Deus, porque ele deixou se enganar por causa de uma paixão. E aí ele foi quebrou, dividiu a coluna lá do templo. E Deus, claro que ele perdoou, não é verdade? Mas a gente não pode se esquecer que por mais que a gente às vezes se afaste de Deus, a gente sempre pode voltar para os caminhos dele. Às vezes a gente não precisa ficar dependendo de outras pessoas, porque o povo de Deus, israelitas, eles se esqueciam muito fácil dos milagres de Deus e eles tinham que ficar esperando outras pessoas surgirem como líderes, né? Para caminhar, para levar eles para o caminho certo. E a gente às vezes tem que ser que nem Sansão, né? A gente tem que perceber que a gente tá errado e a gente voltar para o caminho certo e se arrepender das coisas ruins que a gente tem feito. Não é verdade? Bom, e daí no final Deus usou Sansão para derrotar todo o inimigo do povo de Deus. Bom, passado algum tempo, essa personagem, eu sou amiga íntima dela. Vocês lembram daquela personagem que eu fui em vestido uma vez? Vocês lembram? Peraí, hein? Vocês lembram da Ana? Ai, falei o nome, não era pra falar. Tudo bem, tem várias histórias aqui, várias coisas. Bom, a Ana tinha ela ficava muito triste. Vocês lembram por que ela ficava muito triste? Por que ela ficava muito triste? Porque ela não podia comer? Porque ela não podia chorar? Porque ela não podia ter um animal de estimação? Isso, nada disso, Tia Pan. É porque ela não podia ter um filho e ela queria muito. Mas passado um tempo, lembra que eles foram lá num tabernáculo, que eu fiz o desafio, quem conseguia falar mais rápido o tabernáculo 3 vezes? Opa, tá caindo aqui. Vocês lembram? Deus abençoou a Ana, porque ela fez uma oração muito sincera, profundamente do seu coração, não é verdade? E deu tudo certo no tempo de Deus. E aí, depois de um tempo, Deus fez um grande milagre, dando e presenteando a Ana e sua família com um filho. Alguém lembra o nome do filho da Ana? Começava com S, hein? Você lembra? Vou contar até 5, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Samuel! Muito bem! Samuel foi o filho querido de Ana, né? E ele também foi considerado o último juiz de Israel. Samuel começou ali pequenininho, bem pequenininho, a servir a Deus. E uma das grandes histórias aí foi quando Samuel estava pequenininho, era criança ainda. E ele morava lá com o Eli, o sacerdote Eli. Deu um branco aqui, viu? Foi difícil, gente, difícil. Ainda bem que vocês estão me ajudando, porque senão não sei o que ia ser da minha vida hoje. Ele morava com o sacerdote Eli, de um dia, de noite. Ele ouve assim, Samuel. E ele acha que era o Eli falando com ele. Eu acho que o Samuel ficou com medo. Gente, vocês iam ficar com medo se vocês ouvissem alguém chamando assim? Não fosse nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, sua irmã? Eu ia ficar com medo. Mas depois, se alguém me explicasse, eu soubesse que era a voz de Deus, daí tranquilo, suave, né? Vamos seguir. E
Samuel foi um grande homem de Deus, certo? E você, ó, Deus pode te usar desde pequenininho agora, não precisa você completar só depois dos 16 anos ou quando você entrar na faculdade. Não, Deus pode te usar pequenininho, tá bom? Sendo 1 ano, 2, 3, até um bebezinho, tá bom? Bom, agora adivinha o que aconteceu? Sim, gente, o povo desobedeceu a Deus mais uma vez. E aí eles foram muito derrotados dentro da terra prometida. Durante esse tempo que o povo desobedeceu a Deus e se afastou de Deus, houve muita fome. Então, um cara chamado Elimeleque, nome difícil, né? Elimeleque, saiu de Canaã e com a sua família foram morar em Moabe. Ai, quase. Coisa. Vocês lembram quem que era a família dessa personagem que morava em Moabe? Tinha 2 mulheres, várias pessoas, mas tem 2 pessoas ali mais, digamos assim, mais importantes. Vocês lembram quem eram? Tem uma menina na nossa igreja que tem o nome dessa personagem. Ela é minha sobrinha. Agora ficou fácil, hein? Quem é? Ruth! Isso mesmo! E a Ruth, depois de um tempo, ficou com a sua sogra. Qual era o nome da sogra? Muito bem! Noemi! Elas foram morar juntas. Eu gosto muito da história de Ruth, porque ela é muito, assim, bem romântica, eu acho, assim, né? Como elas eram muito simples, a Ruth acabou ficando viúva, a Noemi também, e aí elas decidiram seguir juntas, e a Ruth quis seguir também o mesmo Deus que a Noemi seguia, né? E aí elas foram morar juntas e viver juntas, a sogra e a nora, Ruth e Noemi. E aí elas estavam passando por algumas dificuldades, né, de alimento, porque eram 2 mulheres naquela época sozinhas, viúvas. Então, Ruth, que estava novinha, estava andando, vendo se ela conseguia colher alguma coisa de alguma plantação vizinha, e ela viu que tinha uma fazenda por ali. Era a fazenda de um homem chamado... Vocês lembram? Eles vieram até, né? Na última lição, contar pra eles. Vocês lembram? Bonito ele, né? Eu achei muito bonito ele. Quem que era o nome dele? Quem que era o nome dele? Não, né? Qual era o nome dele? Boaz, muito bem. E ele tinha uma fazenda. E aí, conforme eles iam colhendo algumas espigas, ia caindo pelo caminho. E aí a Ruth ia pegando algumas espiguinhas que caíam, que ficavam no chão. Boaz, o dono da fazenda, se você fosse o dono de uma fazenda e visse alguém fazendo isso na sua fazenda, você ia deixar? Eu ia querer ajudar também a pessoa. Mas o Boaz, eu acho que ele se apaixonou pela Ruth, assim, acho que a Ruth era muito bonita. E ele se apaixonou por ela, assim, sabe? Primeira vista, foi bem romântica, assim, essa história. Quem gosta de romance é a história da Ruth, bem romântica, linda, maravilhosa. E aí, ela pegava, e o Boaz, ele deixava algumas espigas caírem de propósito, só pra ver a Ruth colhendo. Olha, que espertinho. E aí, depois ele foi conversar com ela e descobriu que ele tinha um certo parentesco, fazia parte de um grau da família da Ruth. Que naquela época, quando a mulher ficava viúva e podia se casar de novo, eles tinham que casar com um parente mais próximo. Não tão próximo, mas próximo, entendeu? E aí eles se conheceram e descobriram que ele tinha um parentesco. Só que tinha um problema. Vocês lembram qual era? Lembra? Isso! Ela tinha um outro parente. E aí o Boaz, com ele, era um homem muito... Além de sua beleza formidável, como vocês puderam ver na outra semana, ele era um homem muito bom, né? Muito honesto. Então ele queria muito casar com a Ruth. E aí ele falou assim: Ruth, antes da gente se casar, eu preciso resolver esse problema. Então ele foi lá até o outro parente da Ruth e perguntou pra ele se ele queria ficar com
terras do Elimeleque e casar com Ruth. Aí o parente dela falou assim, não quero não, pode ficar com as terras pra você. Imagina se o Boaz saiu triste. Saiu nada, ó. Coraçãozinho. E aí, enfim, Ruth e Boaz se casaram. Eu tô procurando um negócio aqui, gente, só um minuto. Aí eles se casaram, colocaram a aliança no dedo e ficaram casados por muito tempo e depois Deus deu um grande presente pra eles, que foi um filho. E esse filho se chamava Obed. Muito bem, gente, eu não sei o que eu faria da minha vida sem vocês, eu não ia lembrar o nome dessa galera, é muita gente. E além disso, não sei se vocês lembram, mas a família da Ruth foi tão abençoada, que se a gente for estudar toda a família de Jesus aí, já ouviram falar na tal da árvore genealógica? Todos os parentes de Jesus, a família da Ruth faz parte aí dos parentescos de Jesus. Olha, família famosa, hein? Bom, gente, por hoje é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada por ter continuado comigo até o final, tá bom? Beijos e não vamos esquecer que Deus está sempre com a gente. Não podemos esquecer dele. E que às vezes a gente desobedece e acaba esquecendo. Vamos fazer que nem Sansão, perceber que estamos errados e orar pedindo perdão para Deus, para ele nos dar a vitória, ok? Na hora de tomar a decisão, a escolha certa no meu coração, a vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Na hora de tomar a decisão, a escolha certa no meu coração, a vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Ok? Beijos, até a próxima!